texto base de hoje é Marcos, capítulo 1, do versículo 9 ao 13, o batismo e tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Amém? Então nós vemos aqui hoje sobre o batismo e tentação de Jesus. Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, ele foi batizado por João no Jordão. Então nós sabemos que Jesus ele não tinha pecado, ele não precisaria passar pelo batismo do arrependimento. Mas Jesus ele é batizado para deixar de exemplo para as nossas vidas, para que todos nós, quando buscamos a ter vida nova em Jesus Cristo, nós passamos pelo batismo das águas, nós nascemos das águas, que é o batismo do arrependimento. Jesus, ele fez isso para que todos nós, quando aceitamos ele nas nossas vidas, nós passemos pelo batismo para a gente nascer das águas. Que Jesus ele ensina que a gente tem que nascer da água e do Espírito. Então, quando a gente entende, a gente tem entendimento, a gente começa a conhecer Jesus, a gente passa pelo batismo das águas. E Jesus, ele foi batizado aqui adulto. Ele já tinha 30 anos quando ele foi batizado. Então, porque o batismo do arrependimento não tem como ser feito em uma criança, porque uma criança não tem como ela se arrepender dos seus pecados. Ela não tem como ela confessar os seus pecados. Então, esse batismo é feito em pessoa adulta, que ela já tem um entendimento do que ela quer para a sua vida. Então Jesus ele se batizou com 30 anos. E ele se batiza para que nós venhamos se batizar quando nós buscamos ter vida nova em Jesus Cristo. E João Batista, que fez o batismo, né? Jesus foi batizado por João Batista. Então nós vemos aqui no texto que logo após ele saindo da água, ele viu o céu aberto e o Espírito de Deus descia sobre ele como uma pomba. E ouviu-se uma voz, né, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Deus, ele amava o filho dele, né? Porque o filho dele era obediente, fazia a vontade do Pai. E nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e buscamos viver em obediência a Deus, nós somos chamados filhos de Deus. Então, assim como Deus se alegrava do Filho dele, ele se alegra de nós. Quando nós renunciamos prazeres do mundo e buscamos viver em obediência a Deus, Deus também se alegra de nós. Então, quando nós passamos pelo batismo das águas, nós nascemos das águas e depois nós recebemos o Espírito Santo. Então, nós somos batizados no Espírito. A partir desse momento, nós somos filhos de Deus. E nós vemos aqui que o próprio Espírito levou Jesus para o deserto. Jesus foi para o deserto, e no deserto ele ficou no deserto 40 dias. No deserto, sendo tentado por Satanás. E nós já aprendemos no Evangelho de Mateus que nesse tempo que Jesus estava no deserto, ele estava sem se alimentar, ele ficou lá jejuando. Então nós aprendemos aqui também com Jesus que nós precisamos jejuar. Quando nós passamos por luta, um meio da gente vencer nossas lutas é quando nós buscamos jejuar, amortizar a nossa carne. Nós buscamos um propósito e jejuamos em cima daquele propósito, para que nós venhamos a se fortalecer. Nós vemos aqui que Jesus se encontrava num período fraco, porque ele estava no deserto, sem se alimentar, e ele foi tentado por Satanás. Nós aprendemos também que geralmente quando nós estamos passando por fraqueza, somos fracos, passando por lutas, Satanás nos tenta, ele vai tentar, ele tentou Jesus, ele vai nos tentar. Mas nós também sabemos que quando nós vivemos em obediência a Deus, a gente resiste o diabo foge. Então a gente tem que perseverar. Aqui Jesus passou 40 dias sendo tentado por Satanás. E é um tempo que ele está passando por luta, porque ele estava fraco, sem se alimentar, no deserto. E nós aprendemos a lição para as nossas vidas aqui é quando nós estamos passando por luta,
Então nós estamos fracos, no nosso fraco o diabo ele nos tenta, mas nós temos que perseverar, porque assim o diabo foge de nós. Então nós vemos aqui também no texto que Jesus vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então os anjos serviam a Jesus no deserto, né? A grande lição para nossas vidas que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos, quando nós buscamos a conhecer Jesus, a conhecer as Escrituras e a conhecer o que Jesus quer para as nossas vidas, nós temos que mudar de vida. Antes nós tínhamos uma vida, nós vivíamos no pecado, nós vivíamos na iniquidade. E quando nós conhecemos Jesus, nós temos que passar pelo batismo das águas, nós temos que nascer das águas. Então nós recebemos o Espírito Santo, nós somos batizados no Espírito. Então nós somos chamados filhos de Deus, assim como Jesus é filho de Deus, nós também somos filhos de Deus. Então a lição para a nossa vida é que nós precisamos, quando aceitamos Jesus no nosso coração, a passar para o batismo das águas e receber o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então nós cumprimos tudo que Jesus nos ensina aqui, que Ele fez para deixar de lição para as nossas vidas, que nós precisamos ser batizados nas águas, descer nas águas, nascer das águas e nascer do Espírito. E nós aprendemos aqui com Jesus também que nós precisamos nos fortalecer nos períodos de lutas. Nós temos que buscar em Deus e saber que Deus ele é sempre conosco. Por mais longa que seja a nossa dificuldade, a nossa luta, nós temos que perseverar sempre, porque o diabo foge daqueles que perseveram, daqueles que lutam. E nós aprendemos aqui também nesse texto que Deus ele se alegra com os seus filhos quando eles buscam fazer a sua vontade. Assim como Deus se alegrou do seu Filho Jesus, Ele se alegra da nossa vida quando nós buscamos a viver em obediência a Ele. Nós deixamos os prazeres do mundo para viver uma vida de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com o que Deus quer para as nossas vidas. Quando nós se doamos, nós amortizamos os prazeres da carne para ter uma vida santificada, buscando sempre a imitar Jesus, buscando sempre a praticar o que nós aprendemos com Jesus. Porque não adianta nada a gente aprender com Jesus sem não pôr em prática. A gente se torna fariseu, porque os fariseus, eles falavam o que era certo, mas eles não praticavam o que era certo. Então nós aprendemos com Jesus, nós temos que buscar pôr em prática, viver aquilo que nós aprendemos. Meditamos nas Escrituras, aprendemos com Jesus, temos que pôr em prática. E o que nós temos que pôr em prática aqui nesse texto que nós vemos, é que a gente precisa, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, precisam buscar conhecer Jesus. E depois que tiver o entendimento, se arrepender das suas falhas e passar pelo batismo das águas e receber o Espírito Santo de Deus e ser chamado de filho de Deus. A partir desse momento, a pessoa não é mais só. Nós não somos mais só, porque Jesus ele está conosco. Ele garantiu que Ele vai estar conosco todos os dias. Então nós não estamos mais só, nós estamos com o nosso Senhor junto conosco. E Ele passou por luta, aqui nós vemos que Ele passou por luta por 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás e vivia no meio das feras. Mas Ele venceu, Ele cumpriu, Ele resistiu o diabo e o diabo fugiu dele. E nós aprendemos aqui com Ele que nós temos que resistir o diabo. Quando nós estamos passando por luta, nós temos que sempre buscar em Deus, olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Mas assim como Jesus, se nós perseverarmos, nós resistimos o diabo, ele foge de nós, assim como ele fugiu de Jesus. Jesus, ele perseverou e passou os 40 dias sendo tentado, mas ele perseverou. Ele resistiu. Então a lição para a nossa vida que nós temos que, quando estamos passando por lutas, é buscar em Deus, orar mais, jejuar mais, se santificar mais, que nós venceremos a nossa luta. Nós aprendemos isso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por essa mensagem de hoje, que nós vemos que o Senhor deixa como exemplo para as nossas vidas o batismo das águas, para que nós possamos receber o Teu Espírito Santo dentro de nós. E nós aprendemos também com o Senhor que nós precisamos perseverar e resistir, que o diabo foge.
O diabo teme aquelas pessoas que são perseverantes no Senhor. Obrigada, Senhor, por essa lição de hoje. Obrigado, Senhor, por sempre estar conosco todos os dias, nos fortalecendo, nos guiando. Prepara sempre o nosso coração para que nós possamos estar firmados na Tua palavra. E tudo que nós viermos a aprender com o Senhor, que nós busquemos a pôr em prática cada dia. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.